Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, continuando o nosso capítulo aí do livro que fala sobre os povos indígenas na América. Então a gente vai para a segunda parte desse capítulo. Na semana passada a gente estudou o início desse capítulo falando um pouco sobre os astecas e os maias. Hoje a gente vai falar um pouco de dois outros grupos, que é os incas, e falar um pouco da questão dos indígenas também aqui no nosso território, que eram muito quando os portugueses aqui chegaram. Então, assim, tradicionalmente a gente, quando vai estudar a América, é classificado como os povos, vamos dizer que mais importantes, não mais importantes, mas que mais destacaram pela grandiosidade do, do que se formou. A gente destaca muito os astecas, maias e incas. Então a gente vai estudar aqui os Incas. Os Incas é um povo que se desenvolveu aqui na América do Sul, mais próximo do Brasil, enquanto Astecas e Maias foram lá para a América Central e América do Norte. Então os Incas. A palavra Inca referia-se originalmente ao governante, considerado como o filho do Sol, ou a encarnação terrestre do Sol. O Inca queria dizer o filho do Sol. Então ele era visto como um próprio deus aqui na Terra. O principal governante, primeiro aí, foi Pachacuti. Ele que deu início, o grande homem dos Incas, ele é considerado como mais importante. Então os Incas teve seu início, o governo deles, a dominação deles teve seu início por volta de 1200 e teve sua existência como um Estado-nação até 1533. Estado-nação unificado, quando os espanhóis comandados por Francisco Pizarro conquistaram a cidade de Cusco, que era a capital do império, executando o último imperador, que foi Atahualpa. Então, eles tiveram mais ou menos aí 330 anos de dominação, de expansão, até que foram dominados após a chegada dos espanhóis, onde boa parte deles morreram ou nas guerras ou pelas doenças que foram trazidas pelos espanhóis. A máxima extensão do império incluía terras onde hoje se encontram países como Chile, Bolívia, Peru, Equador. Com a sociedade essencialmente agrícola, os incas desenvolveram um modo de plantio em degraus, aproveitando o máximo do relevo que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, a localização dos incas é basicamente essa parte aqui mais alaranjada, principalmente a região da chamada Cordilheira dos Andes. Então, pega o Chile, o Peru, aonde vai se destacar a Bolívia e parte do Equador. Então aqui a gente tem, sendo que a principal cidade deles era a cidade de Cusco, que se tornou a capital do império. Teve uma outra cidade também muito importante, que é a cidade de Machu Picchu, só que essa cidade ela foi pouco conhecida, vamos assim dizer, porque ela passou muitos e muitos anos perdida. Ela só foi descoberta muitos anos depois da destruição dos Incas. Então aqui um pouco da sociedade. A organização econômica era baseada, era bem semelhante, melhor dizendo, ao conhecido de modo de produção asiática. Então aqui um pouco da questão da agricultura, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Assim, entre as classes sociais, além do imperador, que era conhecido como Inca, existiam outros, como os nobres, a maioria membros da família real, líderes militares e religiosos, os governantes das províncias e suas famílias e os camponeses. Eram a maioria da população e pagavam a maioria dos tributos. Então aqui a gente tem mais ou menos uma distribuição se a gente fosse imaginar em forma de pirâmide. Então lá em cima, no topo, estava o Inca. O topo da pirâmide era o filho do Sol, era o mais importante. Abaixo dele estava o Conselho dos Incas, que eram os 4 vice-reis que governavam as diferentes regiões. A alta aristocracia, sacerdotes, burocratas. Os curacas, que estavam aqui um pouco mais abaixo, os curacas eles eram os cobradores de impostos. Estava também os chefes locais, juízes e comandantes militares. E embaixo, a comunidade indígena, que eram os mais pobres, classe média, artesão, demais militares, camponeses e escravos. Então, a questão da economia, o desenvolvimento da economia. Os incas, eles se destacaram principalmente na agricultura, na plantação, aonde eles vão desenvolver uma técnica de plantio que ficou conhecido como terraceamento. Já que eles habitaram uma região que era muito montanhosa, a região da Cordilheira dos Andes, tem muitas montanhas, então não tinha muitas terras boas para se plantar. Então eles utilizavam um relevo, aonde eles faziam uma espécie de corte aqui, ó, na montanha, aonde eles conseguiam plantar. Esse corte ele ajuda a diminuir
a velocidade da chuva quando ela cai para evitar erosão. Ele ajuda para que a terra fique mais plana, consiga plantar e aproveitar melhor. Então, os incas desenvolveram um complexo sistema de construção de terraços agrícolas e sistema de irrigação para superar as dificuldades. Os terraços eram construídos com muros de pedra para proteção, como dá para observar aqui, e com engenhoso sistema de drenagem. O principal produto que eles produziam era o milho. A base da alimentação era a base de milho. Não apenas uma espécie de milho como a gente conhece geralmente aqui, aquele milhozinho amarelo. Nessa região eles conhecem dezenas, centenas de espécies de milho diferentes. Milho roxo, milho preto, milho grande, milho nanico, uma série de milhos diferentes que eles aproveitam para a alimentação de todas as formas possíveis. Os principais cultivos vegetais estavam, como um exemplo aqui, as batatas, batata doce, o milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e um grão conhecido como quinua, sendo que o que mais vai se destacar, como eu falei, é o próprio milho. A religião. Os incas, quando conquistaram a região dos Andes, impuseram o culto ao chamado Deus Sol, que era o Deus que eles acreditavam. Tanto é que o imperador era o Inca, era o filho do Sol. Todas as tribos construíram um templo em homenagem ao Sol, mas o principal ficava em Cusco, que era a principal cidade do império. Os deuses incas eram, tá aqui o nome de cada um deles, o Viracocha, esplendor originário, tem um Inti, que é o Sol, Mamaquila, Mãe Lua, Mãe Terra, Mãe Milho, Mãe Mar, então todos associados à questão da natureza. Outros deuses também eram adorados, a Lua, os deuses do arco-íris, do trovão. A religião inca ela era politeísta e eles acreditavam também na questão dos sacrifícios humanos. Então, eles sacrificavam, eles mumificavam. É muito comum até os dias atuais ainda, vez ou outra, encontrarem restos de múmias que foram feitas pelos incas e que estão preservados porque é uma região muito fria, montanhosa. Outra coisa que eles se destacaram foi na arquitetura. A maior contribuição dos incas foi no campo arquitetônico, não apenas em seus grandiosos templos, mas também em suas cidades e estradas que eles faziam. Os degraus auxiliavam na irrigação terrena e aproveitavam o máximo do relevo. Aqui tem uma foto da chamada cidade de Machu Picchu. Ela é considerada como patrimônio cultural da humanidade, tem que ser preservada. Ela foi construída no topo de uma montanha e as pedras utilizadas na construção das casas e nos degraus utilizados para o plantio foram levadas para lá lentamente. Imagina a dificuldade para subir a altura toda, mais 100 degraus, para construir essa cidade. Ela fica em um local tão difícil de chegar que ela passou quase 300 anos, mais de 300 anos na verdade, escondida. Quando o Império Inca foi dizimado, as árvores começaram a crescer e formou uma floresta. Então ninguém sabia que essa cidade existia. Tempos depois, um pesquisador montanhista foi lá na região e descobriu que tinha uma cidade. Então eles limparam tudo e dá para ver aí. Outra coisa que ele se destacava era no corte das pedras usadas nas construções. Aqui tem um exemplo de um muro. Olha como eles cortavam as pedras com perfeição, sendo que na época eles quase não tinham instrumentos para fazer isso. As pedras se encaixam perfeitamente. Os quipós. Quipó era um instrumento que eles utilizavam para fazer uma espécie de contar, fazer uma contabilidade, controlar as coisas. Então, eles pegavam um cordão e iam fazendo um nó. Um nó significava alguma coisa. Então, se era um animal, cada animal que passava era um nozinho que ele fazia. E isso eles conseguiam controle, desde a plantação, quantos sacos de arroz teve, quantos animais e tudo mais. Então, eles controlavam a partir desse instrumento chamado de quipó. A gente tem dois exemplos aqui. E a última parte do capítulo vai falar sobre os indígenas do Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, gente, já tinham habitantes. Aquela velha história de quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Eles, na verdade, chegaram ao Brasil e não descobriram, já tinham gente aqui. Eles conquistaram dos índios. E, na verdade, existiam muitos índios. De 3 a 5 milhões de índios já viviam no Brasil. Diferentes grupos indígenas viviam no nosso território. Então, aqui a gente tem um mapa, ó, que mostra os principais grupos, Tupi, G, Aruac e a região que eles habitavam, para a gente ver a diversidade. Então, vivia em território brasileiro antes da chegada dos portugueses de 3 a 5 milhões de índios. Esses índios, quando os portugueses aqui chegaram, a imensa maioria dele acabou sendo dizimada.
morto nas guerras, morto nos combates, muitas vezes morto, que vocês vão estudar mais à frente, pelas doenças que os europeus traziam. Uma simples gripe poderia matar os índios. E esses índios que aqui viviam, eles eram muito diferentes entre si. Os grupos tinham culturas, costumes, tradições diferentes, falavam línguas diferentes, deuses diferentes, costumes. Então a gente tinha no Brasil índios canibais que gostavam de comer carne humana, índios nômades que viviam migrando de uma região para outra, outros que já estavam mais com a prática da agricultura. Então era uma diversidade bem grande. Desses 3 bilhões, aproximadamente hoje, tem cerca de 800 mil. Na verdade, um pouco menos do que esse de índios no Brasil. Só que boa parte desses índios eles não vivem mais como antigamente. Já estão no processo de aculturação, mais parecido com o nosso modo de vida. Então tem poucos índios, mas ainda existem índios isolados no Brasil. Lá no meio da floresta amazônica, tem índio que nunca viu uma pessoa que não seja um índio. Nunca viu um celular, nunca viu uma televisão, nunca viu o chamado homem branco, que na verdade o homem branco é qualquer pessoa que não seja o índio, que não faz parte da cultura deles. No Brasil, são falados ainda nos dias atuais e desde essa época, aproximadamente 1.800 tipos de línguas diferentes entre as tribos indígenas. Então, era uma imensidão de línguas faladas, costumes, tradições muito grandes. Entre essas línguas, a gente costuma dividir elas em 2 troncos linguísticos chamados, que é o grupo dos tupis e dos macro-gês. E boa parte da nossa língua também, algumas palavras delas, têm línguas que foram originadas a partir da fala dos índios. A nossa cultura, a gente tem herança cultural também dos índios. A rede, a tapioca, o beiju, são coisas que os índios utilizavam que a gente ainda utiliza hoje em dia. Para os povos indígenas da época e ainda hoje em dia, boa parte deles, eles veem a terra como um bem coletivo, que pertence a todo mundo. Quem trabalha nela tem o direito sobre a terra. Então a terra não poderia ser vendida, não poderia ser negociada. A terra é da onde eles tiram sustento. Ela é sagrada para eles. Outra coisa para falar dos índios que existia e ainda existe até os dias atuais em alguns grupos é a respeito da divisão do trabalho. Entre os índios, a divisão do trabalho é feita a partir da divisão por sexo, masculino e feminino. Então aqui eu separei para vocês um pouco da questão do que o homem faz e a mulher faz entre os índios. Então, por exemplo, a mulher é responsável por cuidar da agricultura. É ela que vai fazer a colheita, por exemplo. Faz lá a plantação de milho, ela que tem que ir colher. Faz a plantação de mandioca, ela que tem que colher, ela que tem que transportar. Ela vai coletar os frutos, vai coletar as raízes na produção da agricultura. Ela vai produzir a farinha, que é uma base alimentar deles muito forte. Então, elas que trabalham em todo o processo de produção dessa farinha. A mulher também tem a responsabilidade de cuidar das crianças e de preparar os alimentos. O trabalho das mulheres ele é bem pesado, principalmente na questão de cuidar da agricultura. Ela que faz todo o processo. A tarefa masculina é preparar a terra, então ele limpa, mas quem vai plantar, quem vai colher, quem vai cuidar é a mulher. O homem vai apenas limpar. O homem tem o papel de caçar, pescar e principalmente de proteger o grupo nas guerras. Quando tem guerras, é papel do homem e lutar. Antigamente, claro que era mais comum as tribos indígenas entrarem em confrontos uns com os outros. Hoje em dia isso aqui já é mais reduzido. Mas essas eram as tarefas principais que eles tinham. E no Brasil existia e ainda existe muitos desses grupos indígenas. O que caracteriza eles muito é essa questão da diversidade cultural, que é muito tipo de costumes, tradições diferentes entre eles. Então, gente, essa era a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais.